maior vendedor do mundo, Og Mandino. 18. E assim sucedeu que Afide esperou em seu solitário palácio por aquele que iria receber os pergaminhos. O ancião, tendo apenas o guarda-livros de confiança por companhia, contemplava as estações irem e virem. E com a chegada das enfermidades da velhice, ficava apenas calmamente sentado no jardim coberto. Ele esperou quase 3 anos após a distribuição de suas riquezas mundanas e da dispersão do seu império comercial. E então, do deserto do Levante, surgiu a figura delgada e coxeante de um estranho que chegou a Damasco e seguiu direto pelas ruas até parar ante o palácio de Afide. Erasmo, comumente um modelo de cortesia e sobriedade, permaneceu resoluto à porta, assim que o estranho repetiu seu pedido. Eu desejava falar com vosso amo. A aparência do estranho não era de inspirar confiança. Rotas e emendadas com corda estavam suas sandálias, feridas e arranhadas as pernas escuras, chagas em muitos lugares, e do corpo pendia uma frouxa e esfarrapada tanga de camelão. O cabelo estava desalinhado e longo, e os olhos vermelhos de sol pareciam arder. Erasmo segurou lentamente a tranca da porta. O que procura com meu senhor? O estranho deixou o saco cair do ombro e apertou as mãos em súplica a Erasmo. Por favor, gentil senhor, concedei-me uma audiência com o vosso amo. Não busco prejudicá-lo, nem esmolas. Deixai-o ouvir minhas palavras e prometo partir imediatamente. Se eu o ofender, ainda inseguro, Erasmo abriu lentamente a porta e fez sinal que entrasse. Então virou-se e, sem olhar para trás, encaminhou-se para o jardim com o visitante a acompanhá-lo coechando. No jardim, Afide cochilava e Erasmo hesitou ante seu amo. Ele tossiu e Afide moveu-se. Tossiu de novo e o ancião abriu os olhos. Perdoe-me incomodá-lo, meu amo, mas há uma visita. Despertando, Afide sentou-se e fitou o estranho que se curvou e falou: Sois aquele que é chamado o maior vendedor do mundo? Afide franziu a testa e assentiu. Assim fui chamado em anos que agora já passaram. Minha cabeça não mais ostenta essa coroa. O que desejais de mim? O pequeno visitante permaneceu embaraçado ante Afide e passou a mão pelo peito encardido. Piscou os olhos e replicou: Sou chamado Saulo e voltei agora de Jerusalém para Tarso, minha terra natal. Suplico-vos, todavia, não deixeis que minha aparência vos confunda. Não sou um bandido do deserto, nem um mendigo das ruas. Sou cidadão de Tarso e também de Roma. Os fariseus da tribo judia de Benjamim são o meu povo, e embora eu seja fabricante de tendas por profissão, estudei com o grande Gamaliel. Alguns me chamam de Paulo. Ele se inclinava para o lado ao falar, e Afide, não de todo desperto até esse momento, acenou com gesto de desculpas.
para que ele se sentasse. Paulo assentiu, mas permaneceu de pé. Eu vim a vós em busca da orientação e ajuda que apenas vós podeis dar-me. Permitis, Senhor, contar-vos minha história? Erasmo, em pé atrás do estranho, balançou a cabeça violentamente, mas a Fide fingiu não notar. Ainda sonolento, examinou o intruso com cuidado e, então, assentiu. Estou velho demais para levantar os olhos. Sente-se aos meus pés, e eu o ouvirei. Paulo pôs o saco de lado e ajoelhou-se próximo ao ancião, que esperava em silêncio. Há 4 anos atrás, porque o acumulado conhecimento de meus excessivos anos de estudo cegara meu coração para a verdade. Fui testemunha pública do apedrejamento em Jerusalém de um santo homem chamado Estevão. Ele fora condenado à morte pelo Sinédrio por blasfêmia contra o nosso Deus. A Fide o interrompeu com embaraço na voz. Eu não entendo minha ligação com essa atividade. Paulo ergueu a mão, como para acalmar o ancião. Explicarei rapidamente. Ele era seguidor de um homem chamado Jesus, que, menos de um ano antes do apedrejamento de Estevão, foi crucificado pelos romanos por sedição contra o Estado. A culpa de Estevão residia na insistência de que Jesus era o Messias, cuja chegada foi prevista pelos profetas judeus e que o templo considerava como Roma para matar esse filho de Deus. Tal censura às autoridades só poderia ser punida com a morte. E, como vos disse, eu participei. Ademais, pelo meu fanatismo e zelo juvenil, o sumo sacerdote do templo confiou-me a missão de viajar para Damasco à procura de todo seguidor de Jesus e, encontrando-o, trazê-lo acorrentado a Jerusalém para punição. Isso foi, como disse, 4 anos atrás. Erasmo olhou para a Fide, espantado, pois havia no rosto do ancião um olhar jamais visto pelo leal guarda-livros em muitos anos. Apenas o jorro da fonte se ouvia no jardim, quando Paulo prosseguiu. Então, ao aproximar-me de Damasco, com morte no coração, surgiu no céu um súbito facho de luz. Recordo-me que não me assustei, mas caí ao chão e, embora não pudesse ver, ouvi uma voz em meu ouvido dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem és tu? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e serás avisado do que fazer. Ergui-me e fui levado pelas ruas de meus companheiros a Damasco. E lá não fui capaz de comer ou beber por 3 dias, enquanto permaneci na casa de um seguidor do crucificado. Fui, então, visitado por outro seguidor chamado Ananias, que disse ter sido visitado numa visão e avisado para vir a mim. Ele passou a mão em meus olhos e pude ver de novo. Foi-me, então, possível comer e beber e recuperar as forças.
Afide curvou-se para a frente e inquiriu: o que ocorreu depois? Fui levado à sinagoga e minha presença como perseguidor dos seguidores de Jesus amedrontou-lhes os corações. Mas fiz uma pregação e minhas palavras os confundiram, pois falei que aquele que fora crucificado era realmente o Filho de Deus. E todos que me ouviram suspeitaram de um truque da minha parte para enganá-los, pois não causara eu matança em Jerusalém? Não pude convencê-los da minha mudança de coração, e muitos tramaram a minha morte. Então fugi e retornei a Jerusalém. Em Jerusalém, os acontecimentos de Damasco repetiram-se. Nenhum dos seguidores de Jesus se aproximou de mim, conquanto soubessem de minha pregação em Damasco. Não obstante, continuei a pregar em nome de Jesus, mas inutilmente. Em todo lugar que falava, despertava o ódio daqueles que ouviam. Até que um dia fui ao templo e, no pátio, enquanto assistia à venda de pombos e cordeiros para o sacrifício, a voz veio-me novamente. Então, o que disse? Perguntou Erasmo, sem poder se conter. Afide sorriu para o velho amigo e fez sinal para Paulo continuar. A voz disse: tiveste a palavra por quase 40 anos, mas pouco mostraste a luz. Até a palavra de Deus tem de ser vendida às pessoas, ou não a ouvirão. Não falei eu em parábolas, para que todos entendessem? Pegarás poucas moscas com vinagre. Retorna a Damasco e procura aquele que é aclamado como o maior vendedor do mundo. Se deves espalhar minha palavra pelo mundo, deixa que ele te mostre a maneira de o fazer. Afide relanceou os olhos rapidamente em Erasmo, e o velho guarda-livros sentiu a impronunciada pergunta. Era este, então, aquele por quem ele tanto esperava? O grande vendedor curvou-se para a frente e colocou a mão no ombro de Paulo. Falai-me mais sobre esse Jesus. A voz bem viva, com nova força e volume, Paulo falou de Jesus e de sua vida. Enquanto os dois ouviam, falou da longa espera judia por um Messias que viria e os uniria num novo e independente reino de felicidade e paz. Falou de João, o Batista, e da chegada no palco da história de alguém chamado Jesus, dos milagres realizados por esse homem, dos seus sermões às multidões, da revivificação do morto, do tratamento dado aos vendilhões. Falou ainda da crucificação, do sepultamento e da ressurreição. Finalmente, como para dar maior impacto a seu relato, Paulo enfiou a mão no saco que estava ao lado e dali retirou uma vestimenta vermelha e colocou no colo de Afide. Senhor, aí tendes todos os bens mundanos deixados por esse Jesus. Tudo que possuía ele distribuiu com o mundo, incluindo a vida. E, ao pé da cruz, soldados romanos disputaram nos dados esta túnica. Vim a possuí-la por meio de muito esforço e procura,
quando estive por último em Jerusalém. A face empalidecida de Afide e suas mãos tremiam ao abrir a túnica manchada de sangue. Alarmado com a aparência de seu amo, Erasmo aproximou-se do ancião. Afide continuou a abrir a vestimenta até encontrar a pequena estrela bordada no tecido, a marca de Tola, cujo símbolo compunha as roupas vendidas por Patros. Próximo à estrela, um círculo bordado dentro de um quadrado, a marca de Patros. Sob os olhares de Paulo e Erasmo, o ancião ergueu a túnica e roçou-a gentilmente contra a face. Afide balançou a cabeça. Impossível! Milhares de outras túnicas foram fabricadas por Tola e vendidas por Patros nos anos de sua grande carreira de negócios. Ainda apertando contra si a túnica e falando num murmúrio rouco, Afide perguntou: Dizei-me o que se sabe do nascimento desse Jesus. Paulo respondeu: Ele deixou nosso mundo com pouco, entrara nele com menos ainda. Nasceu numa gruta em Belém, ao tempo do recenseamento feito por Tibério. O sorriso de Afide parecia quase infantil aos dois homens, e eles olhavam perplexos, pois lágrimas também rolavam de sua face enrugada. Ele enxugou-as com a mão e perguntou: E não foi a mais brilhante estrela que o homem já viu, a que brilhou sobre o berço daquela criança? Paulo abriu a boca, mas não pôde falar, nem era necessário. Afide abriu os braços, chamou Paulo a si e então as lágrimas de ambos se confundiram. Finalmente, o ancião ergueu-se e acenou para Erasmo. Meu leal amigo, vá à torre e traga o baú. Encontramos, afinal, o nosso vendedor. Fim do livro. Você que gostaria de se aprofundar no seu despertar, acesse agora o link Cápsulas do Despertar na descrição desse vídeo. E se isso acontecesse com você? O caminhão tá passando, de boa, o caminhão passou. Ó, esse aí passou, esse aí passou. Ó, só que agora vai engastanhar no carro. Lado direito, lá do outro lado. Pum, já deu um toquinho. Meu Deus. Entrou no vidro, pum. O cara sentiu que bateu, ele falou, vou embora. O carro falou, vou junto. Ó, dá uma olhada. Flagrante impressionante em São Paulo, Zona Leste. O motorista tenta passar com o caminhão pela rua Arthur Mendonça, bairro do Tatuapé. Olha a imagem, a rua estreita, carros estacionados dos dois lados. O que está acontecendo aí? O cara quer ir embora. O caminhão vai puxar, quase capotou o carro, tirou as rodas do chão. Olha isso. Aquela parte do para-choque entrou no carro, enroscou. O carro é arrastado. Sabe o que vai acontecer? O motorista vai descer agora. Repara no motorista descendo do caminhão, lá no alto do seu televisor, na parte branquinha da cabine. Lado esquerdo. Ainda tentou sair mais uma vez. Esse senhor aqui, ó, de cabelo branco, camiseta preta, correu lá e falou, ô, não vai não, porque você tá com o carro arrastado aí atrás, ó. Tá enroscado. Quê? Deixa eu ver. Ele vai descer, ó. Ó, lado esquerdo do seu televisor, ó. Sem camisa, descalço, derrubou um monte de coisa no chão, que eu nem sei o que é. Às vezes a gente fica pensando, para que fazer seguro? Depois acaba se envolvendo com um acidente envolvendo terceiros. E agora? O que fazer? E se fosse o seu carro? Você tem recursos financeiros para cobrir as despesas?
Já pensou em proteger o seu primeiro ou segundo bem mais precioso com o valor acessível que cabe no seu bolso? Acesse este link que está na linha digitável lovi.com.br/14153. Aqui você vai arrastando a tela, você seleciona aqui o estado ao qual você reside, selecionei aqui Minas Gerais, carregou, seleciona veículo leve, picape, outros utilitários leves, de acordo com a categoria do seu veículo. Seleciona aqui o valor de tabela FIPE em qual o seu veículo se enquadra. Vou utilizar um intermediário aqui. Arrasta mais para baixo, você pode fazer a adesão à colisão completa, além do seguro furto e roubo. Protege também terceiros e acidente pessoal de passageiros, que é esse seguro APP que está descrito. Seguro vidros completo. Vai atualizando aqui para você o valor. Olha como está acessível. Clica em Contrate agora. Você vai preencher aqui agora os seus dados. Preenchidos os seus dados, você clica em Prosseguir. Clica aqui em Li e concordo com o contrato. Você pode inclusive clicar no link para você ler com mais detalhes. Preencher o dado do seu cartão de crédito. Esta maneira que eu selecionei é a mais interessante, pois ela é assinatura mensal, tipo recorrente, igual Netflix. Esta cobrança de adesão é cobrada só no momento da contratação. Depois, você vai pagar a mensalidade no valor de R$ 209,90, citando o exemplo inicial. Preencha os seus dados e clica em fazer o pagamento. Mande mensagem no WhatsApp que deixarei na descrição desse vídeo. Gostaria de acessar dicas preciosas para faturar dinheiro usando as suas redes sociais? Eu utilizo e super recomendo o curso Garimpo Digital do professor Marcos Trombetta. Interessado? Acesse o link na descrição desse vídeo. Gostaria de participar do meu grupo de transbordo Destrave Sua Prosperidade no WhatsApp? Acesse o link que deixarei na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comente o que você achou deste vídeo. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento dele. Assim, o conteúdo chegará a mais pessoas. Ative o sininho para receber notificação quando eu compartilhar vídeo novo. Faça parte do meu grupo no Telegram, pois lá eu compartilho os conteúdos novos. Conheça também os meus outros canais aqui no YouTube. Deixarei os links dos outros canais na descrição e também o link para acessar o meu grupo do Telegram. Gratidão por assistir. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.